Olá, gente, bom dia. Falamos da anemia, vamos falar de mais uma doença, que é a diarreia e desidratação, muito comum na infância, tá? A aula da professora Cássia é maravilhosa. Então, vamos lá. O que é diarreia, né? Quando a eliminação súbita das fezes, então, quando eu tenho um número aumentado de evacuação, então, eu tenho uma eliminação súbita, um número aumentado e uma variação de consistência, tá? A gente vai ver que isso é diarreia. Então, é um aumento no número de evacuações e diminuição da consistência das fezes. Então, as fezes deixam de ser endurecidas e passam a ser líquidas, tá? É uma enfermidade universal, tem uma evolução e pode ter uma duração de até 14 dias. A gente vai falar que tem várias causas, desde uma causa viral até uma bacteriana. E é claro que quanto mais grave, né, a infecção e quanto mais persistente, mais graves serão os sintomas e mais dificultoso vai ser o tratamento, tá? A gente sabe que é uma doença muito comum, então mais de 1,5 milhão de episódios agudos no ano, são responsáveis por muitos óbitos em crianças, a transmissão é muito fácil, é transmissão via oral fecal e também se dá por alimentos e objetos contaminados, então a gente fala por isso o cuidado no preparo da alimentação. Houve uma queda de mortalidade importante com o uso da terapia de reidratação oral. Né? Então, a gente sabe que a introdução do soro caseiro em alguns países muito subdesenvolvidos, ele tem acontecido, hoje ele cai em desuso, mas existem hoje, né, os soros que são utilizados, que têm eletrólitos e que repõem, né, com facilidade ou com grande êxito as perdas causadas pelas diarreias. Hoje, em qualquer postinho de saúde que você se encaminhar, você pode receber esse soro. É diferente do soro caseiro. O soro caseiro é água, sal e açúcar. A gente sabe que ele não repõe os eletrólitos que são importantes nas perdas por diarreia. Então, esses sorinhos preparados, eles têm uma reposição de eletrólitos muito mais eficaz que o soro caseiro e eles são amplamente difundidos no mundo, tá? Qual que é a causa? É um desequilíbrio, né? E aumento na eliminação de água pelo intestino, né? Principalmente quando os mecanismos de defesa, a nossa flora, ela se destrói. Então, a gente sabe que o mecanismo de defesa do trato digestório, como a acidez, o muco, a flora bacteriana, permite que haja uma imunidade. Só que quando isso, por algum motivo, está desequilibrado, eles não conseguem impedir a patogenicidade dos micro-organismos e aí o aparecimento do fluxo da diarreia, né, das fezes líquidas em grande quantidade e em grande fluxo, tá? A diarreia aquosa, ela pode ser osmótica ou secretória. Vamos falar da osmótica. A osmótica é quando eu tenho os patógenos, eles lesam o epitélio, eles diminuem a ação da flora existente, aumenta a osmolaridade, começa a ter um número de líquido maior, porque o líquido vai todo para lá por conta dessa infecção, e aí eu tenho uma diarreia osmótica, tá? Isso é só para a gente entender o mecanismo da diarreia, tá bom, gente? Por que tem líquido na diarreia, tá? É importante dizer que toda vez que eu tenho diarreia, às vezes eu tenho diminuição do pH das fezes. É por isso que há um aumento, se a gente vai ver, de assaduras na criança. As fezes, às vezes, saem aquecidas e elas queimam a pele. Podem dar distensão abdominal pela dificuldade da presença dos lactobacilos que são destruídos. E aí a gente vai ver que a criança tem dor, tem distensão, tem presença de gases, tá? A maioria dessas diarreias são causadas por vírus. Por exemplo, o rotavírus é um deles, tá? A diarreia secretora. A secretora é quando há a presença das bactérias, enterotoxinas, né? Há um desequilíbrio regulador, lesão da mucosa intestinal, uma diminuição da absorção e com isso a perda, né? Então, às vezes, tudo que come vai embora, né? Nas diarreias secretoras. Escherichia coli, Shigella, Vibrio colar, eles são responsáveis por esse tipo de diarreia.
As diarreias na infância, elas podem ser agudas, quando são de 7 dias, a principal causa são os vírus, ou diarreias persistentes, que são aquelas que podem durar um mês, e diarreias crônicas, que é algumas doenças como doença de Crohn, doença da síndrome do intestino curto, né, que faz com que a ocorrência seja diária, perda de peso, mais de 5 quilos, e eliminação de um volume fecal de mais de 500 gramas diário, né? A etiologia podem ser várias causas, desde vírus, bactérias, protozoários, né? A gente sabe que varia de acordo com as faixas etárias. A gente sabe que nos países desenvolvidos, o rotavírus é o grande responsável, e em países em desenvolvimento, bactérias, parasitoses, rotavírus, né? Além de tudo, né? De toda a alimentação, que a gente sabe que não é a mais ideal. A gente sabe que a gente tem um grau ainda de desnutrição infantil muito grande no nosso país. Aqui estão o nome de algumas bactérias, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Os vírus também, rotavírus, adenovírus, né? Vários vírus são responsáveis por diarreias na infância. O rotavírus é o principal, né? A gente sabe que hoje a gente vacina para o rotavírus, né? É a principal causa de diarreia em crianças menores de 2 anos. Muitos têm necessidade de internação. Ele aparece em climas temperados e em climas tropicais com mais frequência. Possuem alguns sorotipos, tá? Mecanismos da diarreia, né, por rotavírus. É o osmótico, ele destrói as células epiteliais, por isso que às vezes pode ter até um pouco de sangramento nas fezes causadas por rotavírus. O período de incubação é menor de 24 horas, febre, vômito e por isso fezes líquidas em grande quantidade, desidratação, né? Então, se a gente tem uma perda de líquido muito grande, eu posso ter desidratação e na infância isso é muito comum. Duração de até 1 semana. Os protozoários, a gente tem entemoeba, giardia, né, que são contaminadores de água, né? Então, por isso a nossa preocupação com a água que nós ingerimos, né? Quadro clínico, que dá? Depende da idade gestacional, mas febre, vômito, dor abdominal, né? Quanto menor a idade, pior o estado nutricional. Então, a criança emagrecida, a criança que já tem uma deficiência nutricional, ela vai ter pior, vai ser mais grave. Opa! As complicações, gente, desculpa, acho que eu pulei aqui um slide, mas depois eu volto. Complicações da diarreia, desidratação, desnutrição, distúrbios hidroeletrolíticos. Então, a criança tem uma perda de eletrólitos e muitas vezes ela precisa de reposição por via endovenosa, né? Ela pode entrar em insuficiência renal, ela pode ter, por isso, uma síndrome de uremia, aumentar a creatinina sérica, pode ter convulsão, pode ter peritonite, a mucosa intestinal ela pode ficar tão friável, ela fica tão machucadinha que ela pode estourar, né? E isso é um quadro grave de peritonite e pode ter septicemia. Então, a diarreia, ela deve ser tratada com seriedade na infância, com muita seriedade, tá? Qual que é o tratamento? É evitar o quê? As perdas. Eu diminuir, se a criança está tendo muita perdas de líquido, por diarreia, ela tem que pensar que a gente tem que repor. Então, a gente tem que restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico de água e de eletrólitos. Pensar que quando eu estou eliminando, estou tendo diarreia, não estou perdendo só líquido. Eu estou perdendo sódio, potássio, albumina, proteínas, um monte de coisa que precisam ser repostas, tá? O que se faz na maioria dos casos? A terapia de reidratação oral, que não é o soro caseiro, é uma terapia, é um envelopinho que contém eletrólitos que devem ser misturados à água e que são oferecidos à criança durante todo o dia. Existem várias marcas no mercado, são caras, mas no posto de saúde é oferecido esse soro de reidratação. Pedialite, existem vários no mercado, eu só estou dizendo a marca de uma aqui que eu estou me lembrando, tá? E é importante avaliar o estado de hidratação dessa criança. A mucosa dela está corada, tem saliva na boca, tem lágrima nos olhos, faz parte da avaliação. Então, aqui tem uma tabelinha, né? Então, ó, os olhos, eles são normais ou eles estão fundos?
A fontanela, ela tá normal ou ela tá afundada? A criança tá irritada, ela chora ou ela tá letárgica, né? Ela tá fazendo xixi, ela tem urina, né? Isso é importante. Como é que tá o turgor da pele? Eu pego na pele dela assim, ó, a pele volta rapidamente. A criança que está desidratada, você puxa a pele da barriga, principalmente, quando você solta, ela demora a voltar, né? A gente chama de turgor da pele, tá? Aqui vocês estão vendo uma criança extremamente desidratada, ó, boca seca, não tem lágrima, não tem saliva. Olha a pelinha da barriga, parece que ela tá mole, flácida, né? Isso acontece por quê? Porque não existe água dentro da célula, ok? Então, o que a gente tem que observar? A criança está alerta ou ela está comatosa? Ela tem lágrima? Ela tem os olhos estão lubrificados? A boca está úmida, né? A prega, você puxa, ela desaparece, ó. Puxa, ela desaparece rápido ou não? Você puxa, fica mole, né? A gente vê a perfusão da pele quando você faz assim, ó, você aperta a pele, fica branco. Quando você solta, fica coradinho rapidinho, isso é enchimento capilar, isso mostra que tem líquido no nosso sangue, ok? Então, tudo isso tem que ser avaliado na criança, né? Então, a gente precisa ver, ela tá muito grave ou ela não tá muito grave? Aí, dependendo disso, é que se vai ser implementadas as terapias de reidratação. Quando ela não tem diarreia, uma criança com diarreia, mas ela não tem sinais graves de desidratação. Então, o que você vai fazer? Oferecer líquido. Líquido em abundância e em intervalos curtos. Não adianta você dar um copo de água para a criança e dali 3 horas dar outro copo. Então, o líquido vai ter que ser oferecido assim de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, em pequenas quantidades. Porque se você oferece muito líquido, a criança pode ter o quê? Náusea, pode vomitar e ela vai perder de novo, tá? Então, é isso que a gente quer. Aumentar a frequência e aumentar pequenos volumes. É isso que a gente sempre fala. Pouca coisa, só que de 15 em 15 minutos eu ofereço alguma coisa para ela. Tá? Aqui estão os volumes que a gente deve oferecer. Tá? Criança com diarreia e sinais de desidratação. A gente já tem que pensar em usar antitérmico se ela está com febre, porque se ela está com febre, ela vai suar e vai perder mais líquido. E se ela está vomitando, ela tem que parar e cessar os vômitos. E aí eu entro com a terapia de reidratação, tá? Tem que oferecer, tem que parar o vômito e parar a febre, tá bom? E a gente tem que pensar que a gente tem que oferecer o líquido, assim, se os vômitos forem persistentes, se existe distensão abdominal, às vezes eu tenho que entrar com a terapia de reidratação oral, o quê? Por via venosa, né? Então, aí, quando a gente entra com a terapia venosa, quando a gente vai pegar a veinha da criança para ela receber soro, quando ela está com vômito persistente, quando ela não está ganhando peso, quando você vê que você dá e ela vomita ou ela perde logo em seguida, quando a barriga dela distende e você vê que tem ausência, né, não está absorvendo, você está dando líquido, só está distendendo a barriga e ela só está tendo diarreia, ela não está absorvendo, tá? Então, nesse caso, é indicado o uso da terapia venosa. Essa criança tem que internar e tomar sorinho na veia, ok? A gente tem que pensar que a hidratação ela vai acontecer assim, você dá volume, você dá soro e depois ela tem que ficar com sorinho de manutenção até que o intestino dela esteja restabelecido e que a gente possa entrar com a terapia de hidratação oral. Até porque enquanto ela não parar o vômito, a barriguinha dela não parar de dor, de distensão, você não adianta oferecer líquido para ela. E é por isso que a gente orienta as mães. Às vezes elas vão no pronto-socorro, a criança toma o soro e aí a criança quer comer. Você vai dar o de comer para a criança ou de bebê? Não, você tem que esperar 1, 2 horas e vai introduzindo o quê? Lentamente, em pequenas quantidades, ok? O aleitamento, qual que é a prevenção da diarreia, gente? O aleitamento materno, a higiene, o saneamento básico. Então, a gente sabe que em lugares onde não tem esgoto, não tem água encanada, como é que eu lavo o alimento? Como é que é o preparo desse alimento? Então, a gente sabe que o risco de mortes por diarreia nesses lugares é maior. A imunização, né, contra o rotavírus, vocês estão tendo saúde coletiva, vocês sabem que a imunização é super importante. E educação,
sempre educar em saúde. Tem água encanada? Se não tem, ferver os alimentos, né? Ferver a água para o uso. Isso é super importante em regiões onde o saneamento básico é precário. Ok, gente? Falei rápido de diarreia, estou falando rápido sobre as doenças, porque o objetivo é alertar vocês. A gente vai ter mais especificamente sobre doenças na infância. Em outros momentos, a gente vai tentar suprir essa dificuldade, né? Mesmo porque são doenças que não só acontecem na infância, tá bom, gente? Eu estou à disposição para as dúvidas, mas estou passando esses conteúdos para que vocês tenham pelo menos uma ideia ampla sobre esse assunto, ok? Um beijão para vocês. Tem mais uma, a gente vai falar de infecções respiratórias.